Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que você lida com a disciplina História? Você gosta? Ou, pelo contrário, tem dificuldade com ela? Não, eu estou falando de uma história que se faz necessário interpretar. Estou falando desta, mas estou falando também com a parte dela que você adquire fora dos manuais, fora dos bancos escolares. Como, por exemplo, indo a museus, prestigiando exposições. Como a que eu vi ontem, testemunhei aqui em Florianópolis, nessa passagem pela cidade. Eles recuperaram um prédio antigo. Imagine o amor que as pessoas que lidam com o acervo têm. O Museu Naval aqui em Florianópolis, ele fica próximo ao Largo da Alfândega, ali nas imediações do mercado público, que era, na época inicial aqui, quando a cidade era chamada de Vila do Desterro, aquilo tudo era alagado, o mar chegava bem próximo à edificação que hoje é o Museu Naval. Então impressionou-me a qualidade do acervo, que conta a história da Marinha, desde a sua presença aqui, quando Dom João VI vem da Europa para cá, com a família real e seu séquito, ou seja, cerca de 25 mil homens. Então, na primeira parte desse acervo, nós vamos ter a herança histórica da família real. Bem, mas se você não gosta, tudo bem. A tua aproximação pode ser também com um olhar desinteressado. A única coisa que é efetivamente ruim é a indiferença à memória histórica nacional. Ontem, ali no Museu de Arqueologia na Universidade Federal de Santa Catarina, eu estava observando a exposição indígena e um dos layouts estava a foto de um dos chefes tribais. E ele testemunhava ali numa frase o que sucintamente pode ser pensado como uma lógica em história e memória. Seria a narrativa. O que falou o cacique? Disse assim: eu perguntava ao ancião e ele, ao conversar com a sua mulher, ambos, cada um em sua rede, ia explicando tudo. O cacique falou: sentava ainda às 3 da tarde e às vezes varávamos a noite a conversar sobre as coisas. O que ele queria dizer com isso? Que a história, seja ela oral ou escrita, ela precisa ter alguém para a ouvir. Se você não tem interesse histórico, se você não tem curiosidade em saber como foi a tua vida, a partir da vida dos teus pais e destes a partir da vida dos teus avós, você não vai ter consciência de quem você é. E a história é nada mais, nada menos do que a matéria-prima necessária ao conhecimento de um povo como nação, de uma nação como Estado estabelecido em território, e por fim, como uma pátria, que são povos fixados nos locais, cujas raízes históricas e a tradição e costumes amam. Essa é a noção de pátria. A fundação da nossa pátria, o estabelecimento da nossa soberania toda, depende da ação militar quanto da chegada de Dom João VI. O museu, através da leitura que você faz
dos objetos vai te dar o caminho através do qual você vai fazer a interpretação daqueles fatos ocorridos. Então essa é a aproximação ideal daquele que, estranho à história, tenta, a partir da curiosidade, buscar a sua interpretação. Então, o Museu Naval aqui, segundo as informações obtidas pela administração, que é hoje da Marinha do Brasil, está localizado onde era uma antiga fortaleza aqui em Florianópolis, e que depois, através dos tempos, o prédio passa a ser a Capitania dos Portos. E com a transferência da Capitania dos Portos para o continente, ou seja, ela sai da Ilha de Santa Catarina, da antiga Ilha de Santa Catarina, e passa para o continente, aqui no bairro chamado Estreito. Então temos a Escola de Aprendiz, local do qual estou falando, e temos a Capitania dos Portos, mais lá perto da Ponte Hercílio Luz. Ela, com o tempo, ela é desocupada, a capitania é transferida para cá, para o continente, e o prédio fica abandonado por cerca de mais ou menos 3 anos, de 2013 a 2015, quando efetivamente a Marinha assume, né? E de um ano para cá transforma aquele espaço em um museu naval. E digo mais, hein? Tão rico em seu acervo quanto o Museu do Rio de Janeiro, da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha. Então venha quando vier ao museu, a Florianópolis, a Floripa, faça um esforço para conhecer um pouquinho daquela história. Eu também já fui estranho a ela, mas depois me transformei num amante da história. Quando a gente conhece profundamente a história, é como se você conhece a si mesmo, é como se você conhecesse a tua própria instituição na qual está inserido, é como você conhecesse melhor a tua rua, o teu bairro, o teu estado, a tua pátria, quem você é a partir do lugar onde você está. Ok? É isso aí, fica com Deus, um abraço a você, e eu vou seguir em frente com as minhas observações sobre a vida e sobre a história nacional, que eu adoro conhecer o Brasil. Um abraço.